Obrigado, Sr. Presidente. Começo naturalmente por cumprimentar a Sra. Ministra e a Sra. Secretária de Estado, a Sra. Secretária de Estado. Rapidamente, relativamente à intervenção inicial da Sra. Ministra, dizer relativamente a 4 pontos o seguinte. Quanto à lei de programação, naturalmente que agradeço a informação que a Sra. Ministra nos vai deixar, porque ela obviamente servirá para monitorizarmos e fazermos o acompanhamento adequado daquilo que será a execução de uma lei tão importante como esta. Quanto à questão da lei sindical, tratando-se, como a Sra. Ministra bem sabe, uma lei de 2/3, está em curso uma concertação necessária, obrigatória, com o Partido Social Democrata. A Sra. Ministra conhece as posições do Partido Social Democrata sobre o assunto. Aguardaremos tranquilamente que haja fumo branco nessa concertação para que a lei possa ser uma realidade. Relativamente à questão do Estatuto da GNR, também não conhecemos ainda o diploma final aprovado, que terá sido aprovado no Conselho de Ministros. Quando ele sair, tomaremos conhecimento e, se houver alguma coisa a fazer sobre o assunto ou a dizer sobre o assunto da parte do Partido Social Democrata, assim faremos, mas até lá, obviamente, não nos vamos pronunciar sobre um documento que não conhecemos. Por último, relativamente ao RASI, como a Sra. Ministra bem sabe, eu também já era conhecedor, fruto da última reunião do Conselho Superior de Segurança Interna, dos dados preliminares que o mesmo contém. Congratulo-me naturalmente, é muito bom que se venha a confirmar que a tendência dos últimos 5 anos de decréscimo da criminalidade, e em particular da criminalidade organizada, que essa tendência de decréscimo se mantenha. Esperamos naturalmente que a versão definitiva do RASI, depois de feitas todas as confrontações e dele poder ser aprovado por quem de direito, será aqui enviado para nós o analisarmos e apreciarmos, mas desde já deixar também a nossa congratulação pela manutenção desta tendência que naturalmente que é muito importante e que em primeira linha convém fazer o justo tributo e agradecimento às forças de segurança que são a primeira linha do combate exatamente contra estes problemas e contra a insegurança que decorre da criminalidade. Feita a apreciação geral relativamente a estes 4 pontos que a Sra. Ministra mencionou e que relativamente aos quais, obviamente, é aquilo que eu acabei de referir, eu vou-lhe colocar 6 questões relativamente às quais eu pedia encarecidamente à Sra. Ministra que combata a sua tendência natural para se perder com o acessório e que responda com assertividade relativamente às questões que eu lhe vou colocar. Em primeiro lugar, quanto à questão do plano de externalização. A Sra. Ministra referiu-se há pouco a esse aspecto, mas eu queria recordar à Sra. Ministra que, em 28 de setembro, aqui nesta Comissão, a Sra. Ministra anunciou que, a partir do dia 1 de janeiro, estariam libertos 600 polícias entre 600 efetivos agentes das Forças de Segurança, entre PSP e GNR. Depois, em dezembro, anunciou-nos que seria até o final do primeiro trimestre. Hoje diz-nos que é até o dia 30 de abril. Isto vai deslizando, não é? Eu queria perguntar à Sra. Ministra que, independentemente do deslizamento dos prazos relativamente a esta matéria, que a Sra. Ministra nos diga exatamente, até agora, independentemente de eventualmente só estar concluído, pelos vistos agora a partir de 30 de abril, mas até agora, já estamos em março, quantos é que já foram libertos? Se é que nos pode dizer, ou se ainda não foi liberto rigorosamente nada e ainda está tudo em preparação. Portanto, esta era a primeira questão em concreto. Quantos, até agora, em março, é que já terão sido libertos deste plano de externalização anunciado pelo Governo desde o final do verão do ano passado? Em segundo lugar, segunda questão, Sra. Ministra, tem que ver com um aspecto que a Sra. Ministra não abordou, mas que eu reputo de enorme importância e que não quero deixar de passar a oportunidade da Sra. Ministra estar aqui para lhe colocar. E tem que ver com o crescente clima de violência e de ameaças à integridade física de elementos ligados ao futebol. Não é um assunto menor e não é um assunto a que o Governo, que as autoridades deste país, possam virar a cara. A questão concreta que eu queria colocar à Sra. Ministra é que iniciativas
ou que medidas em concreto é que, em conjunto com as forças de segurança, com os presidentes dos principais clubes de futebol deste país e, naturalmente, com a Federação Portuguesa de Futebol e a Liga, que iniciativas é que a Sra. Ministra ou a Sra. Secretária de Estado, o Sr. Secretário de Estado, não sei, alguém com responsabilidade política tem vindo a tomar, ou está a pensar tomar sobre esta matéria. No passado, a Sra. Ministra bem sabe, tem havido, ao longo dos tempos, por força das vicissitudes próprias do fenómeno do desporto e do futebol em particular em Portugal, tem havido picos de problemas como este. E, no passado, sempre que houve picos destes, houve iniciativas da parte dos governos de reuniões importantes com clubes, com responsáveis dos clubes, com os responsáveis das forças de segurança, com os responsáveis federativos e da Liga Profissional, no sentido de se encontrarem medidas e de se tomarem iniciativas para baixar o nível e o grau de ameaça e de violência que andam em torno disto. E, portanto, eu queria perguntar à Sra. Ministra, estando a Sra. Ministra aqui, neste momento, neste caso concreto, em que nas últimas semanas se tem assistido a um enorme crescendo de ameaças e de violências envolvendo árbitros e não só relativas ao futebol, eu pergunto esta segunda questão à Sra. Ministra. Que iniciativas e que medidas da parte da senhora, que é a primeira responsável política relativa à segurança neste país? Em terceiro lugar, terceira questão, a questão das fugas dos argelinos. Esta semana, mais 2. Não vou perguntar, a Sra. Ministra já respondeu aqui nesta comissão, aos contornos com que as coisas têm acontecido e as medidas que têm vindo a ser tomadas, e bem, para tentar colmatar as deficiências existentes e tentar atalhar este tipo de situações. A questão que eu queria colocar portanto, sobre isso estamos conversados, a Sra. Ministra já aqui se pronunciou. O que eu lhe queria colocar em concreto é a seguinte questão. Parte do princípio de que este problema não seja um problema exclusivo de Portugal, ou seja, que esta questão de fugas de cidadãos do norte da África em aeroportos ou em portos portugueses também ocorram, porventura, aqui ao lado em Espanha, porventura em Itália, nos países da costa sul da União Europeia. Parto desse princípio, mas não sei. E a pergunta que queria fazer à Sra. Ministra é se a Sra. Ministra sabe que iniciativas e que contactos é que as autoridades portuguesas já fizeram com os seus congêneres dos outros países da orla sul da União Europeia, no sentido de saber se, de facto, este tipo de situações também estão a ocorrer lá, o que é que se tem feito lá para atalhar este tipo de problemas, ou se, Deus queira que não, que o problema não existe em mais lado nenhum, seja só em Portugal, o que assumiria uns contornos diferentes, porque, por alguma razão, Portugal estava a ser definido ou orientado como um alvo preferencial para este tipo de situações. Portanto, a única questão que eu queria colocar à Sra. Ministra é, em termos deste tipo de situações, que contactos e que conhecimento já existe da parte das autoridades portuguesas relativamente a situações similares que estejam a ocorrer noutros países da orla sul da União Europeia e que medidas para, em conjunto, serem tomadas para atalhar este tipo de situações. A quarta questão que eu queria colocar à Sra. Ministra tem que ver com as notícias que têm vindo a público relativamente a uma aparentemente deficiente, a Sra. Ministra dirá se é assim ou não, aparentemente deficiente elaboração do diploma que o Governo, do decreto-lei que o Governo aprovou relativo à fórmula de cálculo das pensões dos agentes das forças de segurança, e que, mais uma vez, segundo notícias, não sei se verdadeiras ou não, que têm vindo a público, têm vindo a causar uma desigualdade de tratamento relativamente a pessoas agentes que se terão reformado num determinado período, comparativamente com agentes que se terão reformado num período diferente. Se isso é verdade ou não é verdade, se isso acontece por deficiência do decreto aprovado pelo Governo ou se isso acontece por, mais uma vez, como já aqui uma vez falei com a Sra. Ministra, por uma interpretação restritiva e uma resistência, do meu ponto de vista, inaceitável da parte da Caixa Geral de Aposentações relativamente ao adequado tratamento dos diplomas legislativos que sucessivamente têm sido aprovados sobre esta matéria. Já ficou claro várias vezes em vindas da Sra. Ministra aqui e em esclarecimentos que foram mutuamente prestados
sobre esta matéria, que estamos perfeitamente em sintonia relativamente à necessidade de criar um regime de total igualdade de tratamento no que diz respeito à GNR relativamente às Forças Armadas e no que diz respeito à PSP, dentro das particularidades próprias que o seu estatuto tem, também um tratamento que seja adequado e, pelo menos, que não fomente desigualdades ao longo do tempo. Isso parece-me que é uma posição em que o Governo e, pelo menos, o PSD estão perfeitamente em sintonia. E, portanto, eu gostava de saber se estas notícias têm vindo a público, ponto 1, se são verdadeiras, e se são verdadeiras, porque é que esta desigualdade está a ocorrer. Quinta questão, Sra. Ministra. A Sra. Ministra anunciou no Dia Nacional da Proteção Civil a elaboração de uma Estratégia Nacional de Proteção Civil Preventiva. A questão concreta que eu lhe queria colocar relativamente a esta matéria é, enfim, se em traços gerais nos pode dizer o que é que se pretende com a elaboração desta estratégia, mas, acima de tudo, perguntar-lhe concretamente qual é o timing para quando, digamos assim, quando é que a Sra. Ministra anunciou a elaboração desta estratégia, quando é que o Governo conta ter essa estratégia, enfim, elaborada, debatida internamente dentro do Governo e, porventura, presumo que seja esse o passo seguinte, aprovada em Conselho de Ministros para depois poder ser publicitada. Portanto, era uma interrogação relativamente a estas matérias. Última questão, Sra. Ministra, tem que ver com a questão da renovação das cartas de condução online. Eu sei que a medida não foi anunciada por si, foi anunciada pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e dos Transportes, da Economia, penso eu. Penso que foi ele que anunciou isto ainda durante o mês de dezembro, dizendo que a partir do início de janeiro estava disponível esta... Mas como a questão das cartas de condução também tem que ver necessariamente com o Ministério da Administração Interna, o que eu perguntava à Sra. Ministra é, devo-lhe confessar antes o seguinte, eu tentei ir ao site e, digamos, se alguma coisa se pode dizer relativamente àquele site é que ele é hostil, completamente hostil. A Sra. Ministra experimente também, como eu experimentei, ou então, de facto, eu sou muito info-excluído, não direi, mas info-desinformado. Mas, enfim, independentemente da hostilidade óbvia daquele site, em que começam a pedir imensas coisas que tornam logo completamente frustrante qualquer tentativa para se conseguir caminhar dentro daquilo. O que eu queria colocar à Sra. Ministra, em concreto, se a Sra. Ministra nos pode dizer se já há renovações feitas através daquele sistema. E se há, quantas? Se a Sra. Ministra não dispõe dessa informação agora, hoje, aqui, para nos dar, eu pedi que depois ela fosse enviada para esta Comissão, porque, de facto, já estamos em março, isto foi anunciado com pouca circunstância, já lá vão 2 meses e, portanto, eu presumo que já haja alguns dados relativamente a esta matéria. E eram, em concreto, Sra. Ministra, estas 6 questões que eu lhe queria colocar, pedindo, mais uma vez, que me possa dar respostas concretas também às questões que lhe coloquei. Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes.